Olá, pessoal, tudo bem? Gente, hoje eu vou trazer para vocês a ficha técnica de mais um aparelho da minha coleção, tá? Dessa vez eu vou trazer aqui a ficha técnica desse aparelho aqui, o LG K11 Plus, tá? Vou começar aqui, gente, tirando essa capinha de silicone, essa capinha emborrachada para eu poder mostrar para vocês o aparelho, né? Senão não tem como vocês verem o aparelho. Esse aqui, ó. Esse LG, esse aqui, na verdade, ele não era meu. Ele era da minha mãe, mas eu tinha um idêntico, igualzinho a ele. Igualzinho. Era o mesmo aparelho. Só que o meu era preto, tá? O meu quebrou a tela, já tava dando problema na bateria, problema no conector de carga, e já não estava legal mais, né? Então eu resolvi mandá-lo para reciclagem. E a minha mãe estava com esse aqui que também já não estava legal mais, a bateria dele já estava ruim. E a minha mãe resolveu, a minha mãe já tinha trocado a tela dele não é original, a minha mãe trocou porque já tinha queimado. E o conector de carga também não estava legal. Eles deram os mesmos problemas, tanto o meu quanto o da minha mãe. Isso mostra que era um problema da linha do celular, não nosso de uso, né? Que era o conector de carga. Então a minha mãe resolveu comprar um aparelho novo para ela, já estava meio obsoleto, né, meio ultrapassado. Então minha mãe resolveu comprar um aparelho novo para ela e me deu esse aqui. Aí eu fiquei usando ele mais um pouquinho, usando para jogar, para ouvir uma música, assistir um vídeo. E depois ele deu problema no conector de carga de novo, já era a terceira vez que ia trocar. Eu falei, não vale a pena, porque, sinceramente, é um aparelho muito antigo. Mas eu tenho um carinho muito especial, um apreço muito especial por esse modelo, o LG, né, K11 Plus. Por quê? Foi com ele que eu comecei o meu primeiro canal no YouTube, canal que está monetizado hoje, né? Eu tenho outros canais além desse aqui, e o meu primeiro canal que eu monetizei no YouTube foi com ele. Foi com LG K11, né? Para vocês verem que para a gente fazer as coisas a gente basta ter força de vontade. Muito ruim. Eu continuo aqui penando com o M13, mas vamos lá, né? Vou passar para vocês a ficha do LG, que é o meu queridinho aqui. LG K11 Plus foi um dos últimos ali da LG, né? Que a LG lançou, depois ela parou de fabricar celulares. Esse aqui foi lançado em 2018, gente. Em 2018. Eu acho que foi em 2019 ou 2020. Não, foi 2020 que eu ganhei o meu, né? Outro aparelho que eu ganhei. Em 2018 eu tava usando o J2 Prime, que eu já fiz vídeo mostrando ele aqui no canal, né? Dando a ficha técnica dele aqui no canal. Então, ele lançou em 2018. Em 2020 eu tava com o meu LG K11 Plus, tá? Ele é de plástico, o corpo dele é plástico, mas, gente, é um plástico muito bom, tá? Plástico da LG, nossa, é um plástico ótimo. A traseira dele é metal, isso aqui é metal. Pra vocês verem, um celular barato, na época, intermediário, porque ele era considerado um intermediário básico, né? Metal na traseira, tá? E um celular muito bom, né? Tela de vidro e o alumínio aqui na traseira dele. Outra coisa que esse celular não negou força em momento algum comigo, gravando vídeo, editando vídeo, o plano no YouTube foi o processador dele, a alma do celular, né? O processador dele. O processador dele é o MediaTek 6750, tá? O pessoal não gosta, o pessoal gosta do Snapdragon, né? Mas a MediaTek tem, sim, processadores bons e esse foi um processador bom. MediaTek 6750 foi um ótimo processador. Como eu falei para vocês, eu gravava o vídeo, eu editava o vídeo nele e uplava no YouTube. Enquanto eu estava uplando o vídeo estava subindo no YouTube, eu estava editando outro vídeo. Aí eu ia lá e gravava. E assim eu ia fazendo. Ou seja, eu usava o processador no máximo, pegando a potência dele no máximo. E ele nunca travou, nunca precisei reiniciar, nunca engasgou, nada. E até porque se eu precisasse parar e começar de novo, ele já vem da época de que a gente não conseguia tirar, né?
a tampa traseira dele. A tampa, ele já era, né, a tampa ali fechadinha. Então, se eu precisasse tirar a bateria, como fazíamos com outros aparelhos, né, para destravar o aparelho, não ia dar, porque a tampa dele já era embutida aqui bem fechadinha, né? E foi um aparelho muito bom que eu usei bem, bastante, não negou o poder dele de fogo, tá? O Android dele era o 7.1, foi o que veio. A LG ainda deu uma atualização, que ele foi para o Android 8.1 e depois parou, não teve mais atualização não, mas a gente ainda ganhou uma atualização nele, né, do Android 7.1 para o 8.1 e ali parou. Memória. Por que eu troquei esse celular? Além de ter quebrado a tela, claro, né? Memória. A memória dele, para eu usar em 2022, 2023, que foi quando eu comprei o M13, para eu usar uma memória de 32 GB, né? Que a memória dele é 32 GB com 3 de RAM, já estava pequena, né? E era isso que me impedia muito de continuar com esse celular, porque eu queria gravar 10 vídeos de uma vez, né? E não cabia, já não cabia mais. Mas os aplicativos que eu tinha, né, gente? Porque não era só os vídeos do YouTube, tinha aplicativo de banco, aplicativo disso, aplicativo daquilo. Aqui já tinha, né? Eu já tinha aplicativos de banco, eu já tinha outros aplicativos nele. Então, por conta disso, eu já não conseguia mais gravar tantos vídeos. Às vezes eram 3, 4 vídeos, aí já não dava mais, aí tinha que ficar editando, correndo, subindo para apagar o vídeo para gravar outro. E por fim já não tinha espaço nenhum. Aí foi quando eu comecei a olhar, né, para outros aparelhos com um pouco mais de memória, porque os 32 do LG aqui já não estava cabendo mais os meus vídeos, já não estava sendo suficiente para mim mais. E em 2023, que eu usei ele até 2023, tá? Mas a câmera, gente, muito boa, tá? Não tenho o que reclamar, né? Eu olho os meus vídeos antigos, a câmera dele é muito boa. Tinha uma câmera de aqui, né? Aqui era o leitor de digital, ó, aqui era um flashzinho e aqui a câmera com 13 megapixels, né? Aqui na traseira. E na frontal dele, aqui no cantinho, uma coisa que eu gostava bastante nos celulares e não tem mais, é essa câmera mais pro ladinho, né? Tinha 5 megapixels aqui na frontal, tá? A frontal não era lá grande coisa, não. Mas a traseira, mesmo sendo de 13 megapixels, era uma traseira boa. Era uma câmera traseira muito boa, né? E assim eu fazia milagre nos meus vídeos aqui, né? Em 2021, 2022, gravando para o YouTube, né? Não tenho que reclamar da câmera traseira dele, principalmente. E a bateria também não tem que reclamar, era uma bateria que segurava a carga muito bem, tá? Mesmo eu usando ela, carregando e usando e gastando muito, uma bateria com 2.880 mAh, né? Eu usava, gastava a bateria, carregava de novo e ela foi, claro, gente, gastou, porque bateria gasta, tá? Mas gastou bonitinha no tempo dela, não gastou antes, não ficou ruim, não inchou. No outro meu aparelho, eu acabei trocando a bateria, tirando a bateria original para pôr uma paralela qualquer que colocaram lá. E aí que deu ruim, porque em 3 meses já tinha inchado, estourou, terminou de estourar a tela, né? Foi ruim, mas porque eu tirei a original. A original dele, muito boa a bateria. As baterias da LG eram boas. Muita gente por aí critica que a LG era ruim, que não sei o que, tal. Mas a minha experiência com esse LG aqui, o LG K11 Plus, foi uma das melhores, tá? Confesso que foi até melhor do que a experiência que eu tô tendo agora com o meu M13, né, da Samsung. Então, confesso para vocês, gente, não foi um celular ruim. Dizem que o que a LG fez antes dele foi uma verdadeira bomba. Eu não sei porque eu não usei, né? Foi o LG K10. Dizem que foi muito ruim. Todos os vídeos que eu vejo aí dos youtubers por aí, né? TikTok e tal, o pessoal aí da internet fala que foi ruim demais, foi péssimo. E eu já percebi esse padrão, mais ou menos assim. Quando um é muito bom, os próximos 2 já não são tão bons. Aí a fabricante lança uma bomba
né? E o que vem depois já vem maravilhoso. Eu percebi esse padrão. Por isso que não vale a pena ficar trocando de um para o outro, né? Passando ali de um para o outro não compensa. É bom você dar um tempinho ali de 3, né? Às vezes até 4 lançamentos para depois você adquirir outro, para você realmente ver vantagem, né? Sentir diferença. E foi isso que aconteceu com a LG, tá? Mas desse aqui eu não tenho que reclamar. Aqui, pertinho da logo aqui da marca, tem um alto-falante. Eu gostava bastante desse alto-falante. Colocava assim, ó, saía super alto também, né? Tem um alto-falante aqui, né? Aqui o nome do celular. Isso aqui era um leitor de digitais, um flashzinho, a câmera dele, né? Aqui tem um furinho, creio eu que seja um microfone. Aqui tem o P2, né, para fone de ouvido. Do ladinho de cá, ainda tava aquele negócio de botão de aumento e abaixa, botão de volume, isso aqui é o botão de volume dele, né? E do outro lado que eles punham o botão power. Só que aqui, esse aqui era o botão power dele. Esse aqui é o do leitor de digitais e era o botão power de liga e desliga dele. Do outro lado, ó, não tinha nada além da gavetinha de chip. Cabiam 2 chips, né? Cartãozinho de memória, lugarzinho ali para furar para abrir a gavetinha. Então não tinha nada aqui, né? Era bem lisinho. E embaixo um carregador daquele mais antigo, que eu não sei o nome, não gravei o nome até hoje, né? Aquele menorzinho, tá? E mais um microfone, um furinho bem pequenininho aqui de um outro microfone. Aí na tela, o que tem na tela? Na tela é só a câmera frontal mesmo, o alto-falante aqui tem que estar bem sujinho. Isso aqui que eu não sei o que é, gente. Sinceramente, não me lembro do uso disso aqui, né? E essa era a tela dele, do LG K11. Era uma tela boa também, né? Era uma tela Full HD. Eu não achei especificações da tela, mas era uma tela legalzinha também. Não era uma tela tão ruim. Para a época, era uma tela bem legal, né? Então, eu tive uma evolução que eu achei muito boa, que foi do J2 Prime para o LG K11. Eu senti uma diferença muito boa mesmo, porque aquele J2 Prime, só por Deus, aquela linha J da Samsung, olha, foi um ou outro que foi bom, né? Que pode falar assim, nossa, esse aparelho aqui foi maravilhoso, né? Da linha J, né? Porque a grande maioria foi tudo bomba também que a Samsung lançou. Não tem um assim que você falar que, ai, maravilhoso, perfeito. Né? Então eu saí do J2 Prime e vim para ele. Dele eu saí pro meu M13 que eu tô usando até hoje. Tô aí namorando outros aparelhos, pesquisando, vendo o que eu preciso, qual o melhor, né? Juntando um dinheirinho mais também, né? Para ver se eu troco. Mas provavelmente ano que vem, meados do ano que vem, ou até mesmo mais no final, eu faço a troca do meu M13. Mas ele foi um avanço muito grande, foi muito bom. E ele tinha aquele negócio do toquinho na tela, ele acendia, então o M13 não tem isso. Eu demorei para me acostumar, eu batia na tela do M13 esperando acender, não acendia nada, né? Ele tinha esse toquinho na tela, né? Era um celular muito bom. E o motivo da minha troca mesmo com ele foi essa, da memória, né? Porque não tem como, memória deu, né? Não cabia mais vídeos. Eu cheguei a colocar um cartão de memória nele, mas não resolveu muita coisa, eu precisava da memória no celular mesmo e foi isso aí, porque eu troquei. E também trincou a tela do meu, trincou, e o conector também não estava tão legal. Aí para ficar mexendo em celular velho não compensa, né, meu povo? Então eu fui, e o meu foi para reciclagem, a minha mãe me deu o dela para minha coleção. E ele tá hoje na caixa na minha coleção. Eu cheguei a comprar a capinha de silicone para eu usar nele, porque ele foi usado, tanto que a capinha tá gasta, foi usado um pouquinho ainda, depois que a minha mãe me deu. Só que depois parou. E eu vou descartar a capinha, porque não tem necessidade de eu guardar a capinha num celular que não vai ser mais usado. A capa é para proteger o celular durante o uso, ele não vai ser mais usado. Aqui agora ele vai para minha caixa, para minha coleção. Isso aí, pessoal. Esse aqui foi o LG, o K11 Plus, muito bom. Para mim, foi um ótimo aparelho, não tenho o que reclamar dele,
né? Apesar do povo descer a linha na LG, às vezes as pessoas falam demais também. É claro que tinham aparelhos melhores, não tô falando que ele era o melhor, não. Tinha sim aparelhos melhores que ele na época, mas na minha mão foi o melhor que eu tive, porque eu peguei muito celular peba, muito celular ruim, eu tive muito celularzinho ruim, quer dizer, e tenho até hoje, né? Até hoje tá difícil de eu conseguir pegar aí um celular intermediário premium, um intermediário mediano pelo menos, né? Eu tenho pegado só intermediário básico ou então celular de entrada, tá? E, como eu falei, gosto muito dele, meu queridinho, LG, e vai ficar guardadinho na minha coleção agora, vou deixar lá. Mais pra frente eu faço outros vídeos, trago mais um pouquinho dele pra vocês. Gratidão você ter chegado até aqui, se puder deixar um like, se puder compartilhar, comentar qualquer coisa. Já teve LG? Você já usou LG? Né? E aí, qual foi a sua experiência? Foi ruim com a LG? Ainda tem celular da LG rodando, tá, gente? A LG parou de fabricar, vai desligar o sinal dela, se eu não me engano, agora final de 2025, se é que já não desligou, né? O sinal dela e tudo mais, os celulares e tal. Mas ainda tem muita gente, eu ainda vejo muita gente ainda que fala, ah, eu tenho LG, eu fico vendo uns vídeos aí num outro aplicativo que o pessoal leva os celulares para o rapaz consertar e são lugares mais afastados, né, mais longe das grandes cidades. E nesses lugares mais afastados o pessoal ainda usa LG, tem muita gente que ainda tem LG ainda, né? E é isso aí, se tivesse fabricando hoje em dia, tivesse aparelhos bons hoje em dia fabricando, eu estaria na LG, eu não teria trocado, eu não teria ido para Samsung, eu fui para Samsung meio que forçada, empurrada, né? Mas tá bom, né? Tô aqui com a M13, tá capengando, tá engasgando, mas tá indo, tá fluindo, ainda tá dando para usar e vamos usar até acabar, né? Gratidão e até o nosso próximo vídeo aqui, tá? Até o nosso próximo encontro no canal.